Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Everaldo Souza aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela força pra gente e dá um like. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, beleza? Pessoal, hoje eu estou mostrando para vocês aqui, estamos na reta final desse ficus. Estou mostrando para vocês aqui uma mudança que eu fiz. Fiz uma aramação. Estamos com tração nessa planta, ou seja, eu e um amigo pegamos uma tarde, demos uma mudada nessa planta aqui, e ela vai ficar dessa forma aqui agora. Depois vem a triangulação, né? Por enquanto ela está meio descabelada, porque o foco aqui, o que é? Modelar os galhos por enquanto. E tiramos vários galhos também, porque o que acontece? No bonsai, o menos é mais. De repente a gente tem galhos aqui que não compõem a estrutura da planta, não fica legal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já havia tirado galho, havia tirado um galho, dois galhos, e nós tiramos mais um galho também. Agora aqui, ó, dá para vocês perceberem que tá bem harmônico, né? Tá bem legal a questão desses galhos. Aqui agora eu tenho o galho, o primeiro galho, o segundo galho. Ó, tem o primeiro galho, o segundo galho e tem o galho de fundo, E foi tirado um galho para cá, ó. Foi tirado um galho aqui, ó, certo? E não tava legal. Então agora ficou bem bacana. Tá bem bacana essa plantinha aqui. E além disso, ainda eu fiz uma seleção de líder aqui. Fiz uma troca de líder, ok? Então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que muita gente ainda não ouviu falar nesse termo, troca de líder. Se você já sabia, põe nos comentários para a gente aqui. Participa da nossa enquete aqui. Se você também não sabia, pode colocar também, né? É uma forma da gente estar sempre se comunicando. Então a participação de vocês é muito importante para a gente, beleza? Então, galera, tá aqui, né, os nossos movimentos que a gente fez aqui nesse galho. Hoje também a gente vai cortar essa transfixia que a gente fez aqui, ok? Mas eu queria mostrar para vocês sobre essa questão de troca de líder. Eu tinha um galho grosso aqui, um galhão grosso. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais a câmera. Eu tinha um galhão grosso aqui, ó, da mesma grossura desse cara aqui, do diâmetro desse cara aqui. Ele vinha para cá. Então o que eu fiz? Cortei o galho aqui e agora estou dando conicidade e movimento, ok? Então olha para vocês verem aqui, ó, né? Aqui, ó, eu tenho opção. Aqui eu tenho a opção de trazer a minha brotação para cá ou eliminar aqui e levar para lá, ok? Então é mais ou menos por aí o que a gente precisa fazer. É você aproveitar a conicidade de um galho e levar para onde você quiser através de poda e dando movimento do galho. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó, melhor. Deixa eu ver aqui. Olha o que foi feito. Aqui melhorou. Então dá para vocês verem, ó, que você tem várias opções aqui, ó, para você cortar o seu galho e dar movimento no galho. Consequentemente, vai dando conicidade, beleza? Agora aqui, ó, nós vamos fazer o corte desse galho. No vídeo passado, eu disse para vocês que quando a saída do galho da transfixia
ela está mais grossa do que a entrada. Está na hora de cortar. O que eu fiz para medida de segurança? Olha, aqui está 3 vezes mais grossa do que a entrada. O que eu fiz para medida de segurança? Eu tirei a metade do galho, ó. Tirei a metade aqui, ó. E a planta não sentiu. Você pode cortar até, fazer um corte de até 80% para ver se a planta não vai sentir. E não sentiu, ó. Tá belezinha. Então agora nós vamos cortar, ok? Cortando. Pronto. Já estamos cortando. Vou tirar aqui, depois eu faço acabamentinho. O nosso vídeo não ficar longo. Beleza? Então aqui, ó. Acabou. Acabou o processo de transfixia. Agora o que vai importar vai ser esse novo galho que foi criado aqui. Ok? Agora nós vamos aqui para nossa seleção de líder. Nós podemos chamar de seleção de líder ou troca de líder. Ok? Então, vamos ao que interessa. Nós temos aqui um... Nós temos aqui uma plantinha aqui. Vamos fazer. Eu de desenho sou excelente, viu? Deus está vendo. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Já fiz uma conicidade invertida aqui, mas está tudo bem. Só um exemplo. Então, se você tem um galho longo aqui, ó. Ó. Se você tem um galho longo aqui, ele pode vir até aqui, ó. Tá muito longo, muito grosso. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode cortar ele aqui, ó. Certo? Você pode cortar ele aqui e pode... Ou melhor, você tem um galho longo aqui, você pode cortar ele aqui e pode deixar ele brotar, né? Para ele ficar mais fininho. Certo? Porque esse cara aqui, ele era o líder. Ele estava muito grosso, ó. Automaticamente você cortou aqui e transformou numa conicidade aqui, ok? Outro exemplo é quando você tem, né? Vamos supor que aqui nós temos um outro líder. Eu tenho esse primeiro líder e depois tenho o segundo mais fino. Vamos supor que eu tenho um galho aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo. Eu tenho um galho aqui, saindo aqui, mas eu tenho um broto aqui, tenho outro broto aqui, e por aí vai. Tenho mais um broto aqui. O que eu vou fazer com isso daqui? Ou melhor, vou trazer para cá que vai ficar melhor para a gente exemplificar. Você traz um galho aqui, você tem um galho aqui, ó. E você tem outro que está aqui, outro que está aqui e outro que está aqui. Ok? Bom, aqui está a planta, né? Aqui está o galho. E você quer formar uma conicidade, né? O galho está aqui e tal, ele vai afinando e tal, ok. Você quer formar uma conicidade no galho e movimento. Então, o que você vai fazer? O que você poderia fazer? Você poderia cortar ele aqui, tira esse cara e manda para cá. Tira esse cara e manda ele para cá. Aqui está saindo outra brotação. Aí a gente elimina aqui, ó, e sai outra brotação.
Então seria o quê? O meu líder é esse cara aqui. É aquele exemplo que eu dei para vocês lá na planta, né? Eu tenho o meu líder, ele está aqui, ó. Vamos desenhar aqui de novo. Aí eu tenho um galho aqui, e eu tenho a continuação dele aqui. Aí depois eu tenho outro galinho aqui, ó. Tá vendo? Então o que que a gente faz? Elimina esse cara aqui, a ponta dele, elimina ele aqui e deixa ele crescer. Deixa ele crescer mais um pouquinho. Se sai uma brotação aqui, ó, e ele vai esticando, o que que você vai fazer? Você vai eliminar esse cara aqui, né? E deixar, ó, aqui eu tenho um movimento, aqui tem outro movimento, aqui eu tenho um movimento. E assim por diante. Então você vai fazer um zigue-zague no seu galho, ó. Né? Isso aqui são movimentos naturais, quando você faz a troca do líder. Ou seja, você eliminou aquele galho líder mais grosso que estava indo e retira aquele galho mais grosso, deixa brotar, e aí o próprio broto vai fazer com que dê movimento no galho. E aí o que, que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser o seu líder, certo? Então, olha, eu tinha um galho aqui, eu tinha um galho aqui, certo? Eu tinha um broto saindo aqui, ó. Eu tinha um broto aqui, tinha outro broto aqui, descendo aqui, ó. Não, tinha um broto subindo aqui, ó, né? Aí o que que eu fiz? Eliminei esses brotos aqui para poder dar continuidade nesse galho aqui, ó. Esse aqui que é o meu líder. Então todas as brotações eu eliminei, transformei num galho líder, ok? Através de poda. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Você eliminando, você faz uma poda. Você faz uma poda aqui, deixa crescer. Ele vai bifurcar, certo? Ele vai bifurcar. Bifurcou. Bifurcou. Aí ele bifurca aqui de novo, né? Bifurca aqui de novo. O que que você vai fazer? Você vai simplesmente eliminar esse cara, né? E assim sucessivamente. Você vai dar o movimento no seu galho através das podas. Isso chama-se troca de líder ou seleção de líder. Ok? Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Resumindo, é você aproveitar uma bifurcação ou uma trifurcação para dar movimento e conicidade no galho. A bifurcação, quanto menor, ou seja, os entrenós, quanto menores, melhor seria para você fazer esse esquema de cortar, né, a bifurcação e criar o movimento no galho, ok? Movimento e conicidade. É por isso que quando a gente está desenvolvendo uma planta, a gente também tem que tomar cuidado com o tal do osmocote, né? Eu sempre uso essa estratégia aqui para comentar no canal. O osmocote, ele é muito bom, mas ele provoca o alongamento dos entrenós. Isso também complica um pouco quando a gente está desenvolvendo a planta. Não abusar do osmocote, né? Que o osmocote ele vai criar entrenós muito longos e folhas exageradas. Então, galera, eu gostaria de partilhar com vocês essa chefleira aqui, ó. Isso aqui tá querendo ser um bonsai, mas não vai ser um bonsai, tá?
ela é uma planta, não é uma planta de tronco lenhoso. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ela está produzindo raízes aéreas sem esforço nenhum, nem sem nenhum esforço. Olha como que tá isso aqui, que bacana, certo? Primeiro eu construí o nebare dela, depois dos nebare agora tá saindo a raiz aérea. Olha quanta raiz tem na superfície. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Olha quanta raiz. O pessoal que é mais antigo no canal aí, sabe a história dessa plantinha. A plantinha, ela é uma sementinha que nasceu dentro de um ralo e não teve mais por onde crescer. Automaticamente ela bateu no ralo e já criou esse movimento aqui. Ela bateu no ralo aqui, não tem por onde crescer, ela começou a crescer na diagonal, até o outro limite do vaso, do ralo. Como que essa planta, ela está emitindo todas essas raízes aéreas? Porque ela não fica no sol. Ela fica na sombra dos outros bonsais grandes. E o que que acontece com as nossas chefleiras, né? Olha quanta raiz está aqui, ó. O que que acontece com as nossas chefleiras? Chefleiras, elas ficam na meia sombra, né? Elas vivem no tronco das árvores. Então é um motivo que para ela emitir as raízes e se manifestar, mostrando que ela está muito bem onde ela está. Só que no sol, nunca ela fica no sol. Sempre vou deixar na sombra dos outros bonsais, que é o habitat natural dela. Pessoal, eu comprei esse vaso há poucos dias e era para colocar esse ficus aqui. Vasinho, ó, literato, muito bacaninha. Ó. E só que eu trouxe para casa esse vaso e me deu dúvida. Fiquei na dúvida. Por quê? Que é o seguinte. A princípio era para colocar esse ficus aqui. Olha o nebare dele. Dá para vocês enxergarem, né? Só que quando eu trouxe e olhei para essa planta aqui, eu falei, epa, alguma coisa me despertou. Não que essa planta não esteja bem nesse vaso. Essa planta está bem nesse vaso. Ambos são ovais. Porém, eu fiz uma enquete nos grupos de bonsai, no Facebook, e eu vou fazer uma enquete aqui com vocês também. Gostaria da participação de vocês. Qual planta ficaria melhor nesse vaso? Veja bem, eu já fiz o cálculo, o número de substrato é o mesmo, tá? É o mesmo. Esse aqui parece ser um pouquinho mais alto que esse aqui, realmente é. Mas esse aqui vai menos substrato do que esse aqui. Mas enfim, a pergunta minha é a seguinte: qual planta ficaria melhor? Veja bem, como essa planta tem um nebare muito bacana, ela tá interessante ficar nesse vaso aqui mais baixo que mostra mais o nebare. Como essa planta aqui ela é uma frutífera, ela também encaixaria melhor nesse vaso aqui por ser frutífera. Normalmente frutífera a gente coloca em vasos esmaltados, ok? Essa é só uma observação, mas tanto faz uma como outra, ficaria legal. Veja bem,
a nossa enquete nos grupos, e agora eu estou fazendo aqui com vocês essa brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que eu queria a participação de vocês, gostaria que vocês participassem. Na enquete, a jabuticaba no vaso verde está ganhando. E o ficus nesse vaso aqui embaixo. E é interessante que a maioria das pessoas que deram essa ideia, que eu também fiquei na dúvida, por isso que eu estou fazendo isso com vocês, essa sacanagem com vocês, mas assim, eu fiquei na dúvida, porque como esse debate aqui, ele tá muito bacana, ele vai destacar melhor nesse vaso terracota. Esse vaso aqui é um vaso literato, e esse vaso aqui é um vaso Jorge Ribas, ok? Mas aí eu queria a resposta de vocês. Põe nos comentários pra gente aí. Comenta à vontade. Queria ver a participação de vocês e ver a opinião de vocês em qual vaso ficaria melhor. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Valeu!